Olá galera, como vai? Muito bom dia para vocês que vai estar ligado aqui com o Paulo da Silva hoje, né, levando aí as notícias do Clube Carioca para vocês a gente poder conversar um pouquinho sobre as situações dos clubes, né, que vem embalado aí nesse Campeonato Brasileiro. Rapaz, o bicho está pegando. Ontem nós tivemos aí algumas notícias do Fluminense. Bacana o Fluminense pegando, né, alguns jogadores do Botafogo, porque rescindiram o contrato com o Botafogo. Por exemplo, o Marcelo, que é o Danilo Marcelos, né? Então, está indo para a equipe do Botafogo. O Botafogo que teve aí três jogadores que o Botafogo rescindiu os seus contratos com esses jogadores. A gente vai trazer tudo isso aqui para você aqui no Super Esporte de hoje, de terça-feira, para a gente poder falar tudo sobre Flamengo, Botafogo, Vasco, rapaz, e o Fluminense. Pois tudo isso aí a gente vai levar para você aqui agora no Super Esporte. Para a gente poder então iniciar, antes da gente começar aqui com o nosso Super Esporte, eu só quero pedir para vocês que compartilhem aí, né, para a gente poder levar as notícias do clube do seu coração. E também quem puder ir, né, lá no YouTube e poder se inscrever no canal do Champion FC Rio Pomba Oficial. Então é só você deixar o seu like, se inscrever no canal e também aperta o sino de notificação para você poder receber todos os vídeos que a gente postar, né, e falar aí do seu time de coração, beleza? Não é fácil, não importa se você vai botar um joinha assim ou se você vai botar um joinha assim, não tem problema. O importante é a sua participação aqui com a gente no Super Esporte, beleza? E olha, para a gente poder então falar aqui do Flamengo, o Flamengo teve aí um jogo, né, com o Santos, né, na Vila Belmiro no último final de semana. E a gente sabe que o Flamengo, né, não está naquela boa fase, né, atravessando aquela ótima fase dentro do Brasileirão e a coisa toda. E o Domenech Torrent, pelo que eu vejo, a gente lê muitas matérias, né, falando aí sobre o Thiago Maia, que está sendo muito elogiado, né, pelo Domenech Torrent, porque é um jogador que, quando entrou contra a equipe do Botafogo no segundo tempo, o Thiago Maia deu aquela cadência, né, de passe e teve mais marcação e conseguiu controlar mais ainda o controle de bola do Flamengo no meio de campo. Isso aí é fato, né? E já contra o Santos, que ele foi titular, foi o jogador que mais foi elogiado pela torcida, pelo Domenech e também pela diretoria do Mengão. Então, o Thiago Maia, mais do que nunca, se entregando ao grupo, né, se entregando ao Flamengo, e também a torcida, né, muito, mas muito satisfeito com o rendimento desse jogador, que será importantíssimo demais para a equipe do Flamengo nessa reta final, né, desse início de Campeonato Brasileiro. Então é muito bacana a gente ver o Flamengo evoluindo. Não foi um ótimo jogo contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo, né, conseguiu impor, né, um jogo melhor e com mais posse de bola e conseguindo grandes chances aí de gols. Só com o Gabriel Barbosa, né, que é o Gabigol, ele perdeu aí 3 chances importantíssimas de Clara de fazer gol. E mais 2 chances claras com o Michael. Então o Flamengo é o time que mais cria, né, possibilidade de gol real, mas não está concluindo. Por quê? Isso tudo, galera, conta muito com a finalização, né? O Flamengo tem que trabalhar muita finalização. O Flamengo com o Domenech está tentando encontrar uma forma muito mais justa, né, para poder acrementar esse time que possa definir sempre
quando tiver o jogo. O Flamengo até hoje, com o Domenech, o Flamengo não está tendo, né, aquela definição de jogadores das suas posições. O Domenech não está, mal está conseguindo repetir, né, o mesmo time. Você pode ver que todo jogo ele está formando uma hora ele entra com a Arrascaeta no banco, uma hora ele coloca o Everton Ribeiro no banco, outra hora agora ele já colocou o Arão no banco. Então ele nunca está colocando aquela formação nas suas ideias para poder repetir aquele time, né, que tem que entrar em campo para poder entrosar. Então ele tem que conseguir fazer o seu time ideal, né, para poder repetir sempre a escalação no mesmo jogo, para não ter esse negócio de um vai, outro fica, ou da manhã é outro jogador que entra, igual ele mesmo falou que para ele jogador entra o melhor que tá. Eu já não acho assim, eu acho assim, igual ele falou que não são grandes nomes que entram para jogar, mas sim aqueles que estão melhor. Mas eu acho que já não é por aí, né? Porque se fosse assim, o Jorge Jesus não faria, né, uma campanha belíssima que fez em 2019. Então é complicado, né, esse negócio de técnico, cara que vem de fora, vem para o Brasil, né, tem uma outra linguagem, é difícil alguns ou outros jogadores entender, né, dentro de campo. Às vezes ele está gritando o nome, o cara não está nem aí porque não sabe qual o nome que ele está gritando. Quando ele fala normalmente, busca, né, o português claro, aí, né, ele tem aquela facilidade maior de poder entender o que ele está falando, né? Agora, imagina você dentro do campo ali, você como zagueiro, né? Aí ele... Pô, cara, você não vai entender nada, o cara é espanhol, né? É difícil. Então, hoje, quando ele fala, normalmente, fala assim devagar, ele impõe o português que todo mundo entende. Agora, imagina o cara na beira do campo, nervoso, preocupado com o time, né? E dá aquela... começa a gritar com o time, começa a gritar, chamar o jogador não entende, não sabe nem se é com ele ou não. É complicado, rapaz. Tudo isso nós temos que colocar na ponta do lápis, né? Porque entender uma linguagem portuguesa e entender uma linguagem europeu é complicado, né? O cara falar normalmente, igual eu estou falando aqui, você vai entender o português dele, né? E você vê que ele puxa o português, tenta levar o melhor português para nós entender. Agora, você imagina o cara dentro de campo, né? Na hora ali ele esquece que ele está no Brasil, meu amigo. Ele esquece, porque, né, ele pode... você vê como é que ele chama o Ilharão? Arão! Arão! Então, né, é difícil, cara. Você vê que tem hora, o que o cara tá falando? Aquela voz presa. É difícil demais, rapaz, é complicado. Mas uma coisa que eu quero de vocês que estão aqui online agora comigo, o que você está achando, né, do Domenech no Flamengo? Você acha que contra o Santos já melhorou o Flamengo com uma semana de treino que ele teve? Você acha que ele já deu uma melhora no Flamengo? Para mim, assim, eu acho assim, com todo o treinamento que ele teve durante a semana inteira, ele ainda acabou entrando errado, né? Porque a gente vê, se você tem um time de futebol, você coloca lá, você tem 2 lateral direito no banco, né? Aí você tem um lateral esquerdo, peraí, contra o Botafogo o Mateuzinho entrou, não foi? Por que ele vai colocar o René para poder jogar na lateral esquerda se ele poderia ter estreado diretamente com o Isla, né, que é o recém-contratado, e o Mateuzinho? Agora ele me entra diretamente com o René na lateral e o cara teve aquela dificuldade toda para poder dar um passe, né, na ponta direita ali para o Michael, né, que estava jogando de ponta direita. Então é complicado, né? A dificuldade atrapalhou muito ali o René. O René, cara, foi em 2018, o René foi considerado o melhor lateral do Brasileirão.
né? Então, olha lá, minto, o lateral esquerdo, né, de 2018 foi o melhor lateral. Foi considerado o melhor lateral esquerdo em 2018, o René. Então, é complicado, rapaz. Então, eu acho que o Domenech, com todo o treinamento que ele teve, aí ele na entrevista ele fala que colocou que dos treinamentos que ele teve, ele aproveitou 30%. Mas é óbvio que ele aproveitou 30%. Se ele aproveitou os 30% dos treinamentos que ele fez a semana inteira, foi por causa de quê? Foi porque ele mudou totalmente o time. De novo, ele colocou o René na lateral esquerda, ele colocou o Michael na ponta direita, em vez de ter colocado o Everton Ribeiro, modificou todo o time. E outra coisa, ele colocou totalmente errado o Gerson para poder jogar. Sendo que o Thiago Maia, ele pode fazer o volante fixo e o Gerson saindo para o jogo como ele vinha fazendo, que esse é o jogo do Gerson. Então é complicado, né? E uma outra notícia boa que a gente tem aí, galera, é o Gabigol. Né? O Gabigol é que vai pro jogo aí contra o Bahia nessa quarta-feira, né? O Gabigol que se machucou sozinho naquele passe que ele foi dar ali no segundo tempo. Ele teve aquela contusão no tornozelo, mas eu até morri de rir quando ele saiu os médicos, né, fez assim para poder trocar. Quando ele estava na maca deitado, ele, eu saí mesmo, ele até assustou, mas assim, né, então não foi culpa do técnico, foi culpa aí do próprio médico, né, que ele também, também do jeito que estava sentindo dor, parecia que o cara tava com o pé quebrado, né, é brincadeira do que ele fez, ele mesmo cremetou ali a saída dele. Mas é isso aí. E a gente vai colocar aqui para vocês a reportagem do Flamengo. O treino, né, que o Flamengo teve ontem na academia. Os titulares fez aí o seu treinamento, né? Uma preparação na academia. E os reservas foram a campo, né? Então é sempre assim. O time quando joga, né, na academia só fica ali fazendo um reforço ali para poder ajustar os músculos, né, que isso é muito bom. E depois os caras que ficaram no banco foram para o campo, né, fazer um treino tático, e a gente vai trazer para você aqui agora no Super Esporte, né, tudo sobre o Flamengo desta segunda-feira, que vem se preparando aí para o jogo contra o Bahia nessa quarta-feira, amanhã, né? Rapaz, a semana passa rápido, né? Vamos ver como que tá essa reportagem. Olá, galera, como vai? Muito bom dia para vocês que estão aí acompanhando o Super Esporte aí com o Paulo da Silva, né? A gente vai levar aí as notícias do Flamengo que vem muito embalado agora com essa segunda vitória no Campeonato Brasileiro, e o Domenech Torrent que vem aí muito otimista aí com o Thiago Maia, né? Mas não é só o Thiago Maia que está, não é só o Domenech que está muito otimista com esse jogador. O carisma é inegável, mas Thiago Maia é muito mais do que isso. E a torcida do Flamengo já percebeu. Fenômeno nas redes sociais, volante que se aproxima da marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e viraliza também no TikTok. Mostrou diante do Santos que vai também em outros números, atuando como segundo volante, quase meia, foi um dos destaques do Flamengo na vitória na Vila Belmiro, e estatísticas que confirmam uma performance equilibrada. No caso aí, o Thiago Maia é muito, né, elogiado nas redes sociais. Vocês abriram aí o Twitter, tudo isso, né, está acontecendo só porque o jogador teve aí dois ótimos jogos, né, justamente contra o Botafogo, que ele entrou no segundo tempo e deu uma cadência maior de bola para a equipe do Flamengo, e também
contra o Santos, que já entrou como titular. Isso é muito legal a gente ver o Flamengo evoluindo. E outro também que está muito otimista aí é o Gabriel Barbosa, ele que fez aí o único gol da partida contra o Santos, vai sim para o jogo contra a equipe do Bahia nesta quarta-feira. O Santos, aliás, o Gabriel Barbosa, que teve aí uma torção no tornozelo, mas os médicos já fizeram seus exames, está tudo bem e já está confirmado para o jogo contra o Bahia nesta quarta-feira. Quem está saindo do Flamengo é o Hugo Moura. O Coritiba confirmou a contratação do volante Hugo Moura nesta segunda-feira. O jogador de 22 anos chega por empréstimo do Flamengo até fevereiro de 2021, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura chega ao Coritiba indicado pelo Jorginho. O volante foi titular em 4 jogos do Flamengo em 2020, contra o Macaé, Vasco e Volta Redonda. Então tá aí, Hugo Moura, né, que é agora jogador do Coritiba até 2020. Muito bem, então tá aí a reportagem, né, do Flamengo. O Flamengo que está emprestando o Hugo Moura para a equipe do Coritiba, né? O Coritiba lutou até levar esse garoto. Para ele é até bom, né? Porque o Hugo Moura estava, né, ali no banco de reserva, mal estava sendo utilizado. Então, o moleque ganhar mais rodagem, né? Ele que é da base do Flamengo, o Hugo Moura é um grande jogador. É uma pena o Flamengo emprestar esse jogador, mas assim, para poder dar rodagem ao moleque, né? O Flamengo preferiu emprestar de graça, né? Emprestou de graça aí para o Coritiba. O Coritiba somente vai arcar aí com os salários do Hugo Moura para poder ficar até o final do Campeonato Brasileiro. Então, isso é muito legal. Outro cara também que chamou muita atenção no Flamengo foi o Isla, né, que teve a sua estreia neste domingo, né, contra o Santos, e entrou muito bem no segundo tempo, né? Então, espero que o Isla entra aí no próximos jogos do Flamengo e não saia mais daquela lateral, porque o bicho está pegando. E tomara, já que o Domenech Torrent simpatiza mais ainda, que até ele mesmo falou que elogiando muito aí o Isla na sua entrevista, né, falando que é um jogador rodado, um jogador que é de grande experiência. Ele entrou aí no segundo tempo, deu uma grande cadência de jogo na lateral, né? Logo quando entrou, deixou o Gabriel Barbosa logo na cara do gol, né? Teve aí uma cadência sensacional, já mostrando aí, né, porque é um cara experiente. O Isa tem 32 anos, né, que tem aí, já deu logo uma assistência, né, de cara aí para o Gabriel. Mas isso é muito legal a gente ver. Tomara que o Flamengo possa evoluir, porque hoje o líder do campeonato aí é o Internacional com 15 pontos, o Flamengo está com 8. Então o Flamengo subindo aí, escadinha em escadinha, melhorando cada jogo aí para poder fazer grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores, que já está aí, ó, batendo na porta. Rapaz, a Copa do Brasil que ontem, né, teve aí os seus sorteios, né, da quarta fase para poder fazer a grande disputa, com grande possibilidade aí, galera, ó, de um clássico carioca, hein? Pode ser Botafogo e Vasco aí no clássico carioca da Copa do Brasil. Vamos esperar para ver os sorteios direitinho aí, e amanhã a gente traz tudo aqui para você no Super Esporte, beleza? Por falar então em Botafogo, nós vamos falar um pouquinho então do Botafogo. O Botafogo que começou uma semana meio tubulada, né? Porque o Botafogo dispensou 3 jogadores que poderia levar aí o Botafogo
em grande estilo dentro do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Botafogo perdeu aí o Danilo, Danilo Marcelo, Cícero e Renato. Então, esses jogadores aí, um deles já foi para o Fluminense, já assinou até um contrato com o Fluminense. Rapaz, mas a gente, antes de falar mais ainda do Botafogo, nós vamos trazer aqui a reportagem completa para você do Botafogo, que vem, né, se destacando aí no Campeonato Brasileiro, apesar de ter perdido a sua primeira para o Internacional, mas não perdeu para qualquer um, né? Perdeu para o Internacional, que está muito bem cadenciado aí dentro do Brasileirão. Isso é legal, a gente vê, né, os times de grande porte, né, que é o Internacional, Grêmio, Flamengo, Palmeiras. É muito legal a gente ver esses times aí crescendo dentro do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que me chama muita atenção aí, né, no caso aí, o Bragantino, né? Bragantino, que é um time que falaram que fizeram o maior investimento aí, né? Mas não é assim, cara. Investimento, tem que ser igual do Flamengo, Palmeiras, do Grêmio, Internacional, que investiram pesado. Até mesmo, né, o Galo, que deu aí um investimento legal, que fez um investimento legal dentro do time, mas já teve aí 2 derrotas consecutivas dentro do campeonato. Para você ver que o Campeonato Brasileiro não é tão fácil assim, pontos corridos, meu amigo, é complicado. Mas antes, então vamos falar então do Botafogo, vamos colocar a matéria aqui do Botafogo, então que suspendeu aí 3 jogadores que poderia ser muito importante nessa sequência de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas o Botafogo, como tem aí tá muito aí atrasado com o seu salário, o Cícero era o que mais tinha um salário mais alto, né? E o Botafogo preferiu rescindir o seu contrato justamente por causa disso. Vamos ver a reportagem e depois a gente comenta mais um pouquinho do Botafogo, o glorioso, isso aí, a estrela solitária. Vamos ver. Olá galera, estamos aqui de volta aí para poder falar agora da notícia do Botafogo. Vocês que estão ligados no Super Esporte dessa terça-feira, o Botafogo anunciou nessa segunda-feira a saída do volante Cícero, do zagueiro Juan Renato e o lateral esquerdo Danilo Marcelo. O trio foi liberado pela comissão técnica e não faz parte dos planos alvinegro para o restante de 2020. O Cícero tinha um dos maiores salários do elenco, mas estava banco de reserva. A diretoria resolveu avaliar o custo-benefício e optou pelo alívio nos gastos. Nem mesmo a renegociação de contrato do início do ano mudou a situação. O jogador perdeu o posto de titular para Caio Alexandre ainda nos primeiros jogos de 2020. O meio-campista já estava na mira da diretoria desde a última temporada, quando o Botafogo se viu obrigado a negociar alguns medalhões do time para abrir espaço na folha salarial. Com a necessidade de cortes e custo, o clube dispensou nomes como Diego Souza, Joel Carli, Alex Santana, João Paulo, Léo Valência e Rodrigo Pimpão. O Juan Renato é mais um caso de contratação que não deu certo nessa temporada. O jogador chegou como reforço para a zaga, mas ficou na sombra dos prata da casa, Marcelo Benevenuti e também o Canu. O recém-chegado Rafael Forte também pulou na frente de Juan, que não faz um jogo oficial desde março. Antes do anúncio do clube, o GE informou sobre a situação de Danilo, que conseguiu rescisão amigável dessa segunda-feira. O lateral esquerdo interessa a Cruzeiro e Fluminense.
e encaminhou o acerto com o rival do Botafogo do Rio de Janeiro. Então, o Botafogo liberando esses jogadores aí, né, acusando negócio de, por causa do negócio de folha salarial, salários altos, né, o Cícero que tem, né, o salário mais alto, então foi liberado aí. Vamos ouvir aqui o jogador do Botafogo, o que ele fala para nós aqui. Vamos ouvir. Eu tenho drible 1 para 1, acredito eu que vou ajudar bastante o grupo com isso, espero ajudar muito com participações a gols e trazer vitória para a equipe. Fui muito bem recebido aqui por todos, tenho muito a agradecer, que vem me dando força, me dando oportunidade de poder estar com eles, e foi muito bom os poucos minutos que tive jogando, e acredito que tendo mais minutos eu vou ajudar muito a equipe. Sensação inexplicável, né? Um sonho que aposto que não só eu, como muita molecada que sonha em ser jogador de futebol tem, de poder defender esse clube maravilhoso, e agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele vem me dando de poder estar aqui trabalhando, fazer o que eu amo e defender essa camisa maravilhosa. Muito bem, então tá aí as palavras de Renato Araújo, né, elogiando aí muito a equipe do Botafogo, muito feliz aí, né, com a sua chegada no profissional. Tomara que dê tudo certo aí para o Renato Gaúcho, que é mais um da base do Botafogo. Muito bem, então tá aí Renato aí, rapaz, fazendo aí os elogios para o Botafogo. Quem não tem esse sonho, né, de poder subir para o profissional, que é sempre muito bom. Eu acho, cara, que assim, eu acho que o Botafogo, ele abriu mão de Danilo Marcelo, um lateral, até estava na reserva, mas um lateralzaço, cara. Eu acho que o Danilo, que entrava ali no segundo tempo, né, continuava com o trabalho, né, do outro lateral. Mas assim, pelo que eu vejo aí, a saída do Cícero foi a mais tubulada, né, porque o Cícero que tinha, né, o maior salário, um salário enorme aí, mesmo com a pandemia, com alguns reajustes, né, que teve por causa da pandemia, o salário do Cícero ainda ficou um pouco alto, e o Botafogo queria, né, se livrar um pouquinho dessa folha salarial mais alta, né, para poder abrir mais caminho em termos de grana. Mas é aquele negócio, né? Então o Botafogo subiu, né, esse garoto aí, Renato, que é zagueiro, e vai ter, se Deus quiser, aí, tomara que dê tudo certo e que ele possa, né, se deslanchar também com a camisa do Botafogo. O Botafogo que já tem aí, né, algumas pratas da casa no time profissional e vem dando muito certo aí. Mas isso aí é a ideia da diretoria e trabalhando até bem. Todo mundo sabe que o Botafogo não tem time para poder ser campeão brasileiro e também não tem time para poder ser campeão da Copa do Brasil, né? Agora, essas fases que vem agora é uma fase mais tranquila, né? É uma fase que vem que a chance de pegar times menores e passar para a próxima fase é grande. Agora, o problema todo é que o Botafogo pode pegar um clássico com o Vasco da Gama na Copa do Brasil. Aí já complica, né? Que aí é clássico, meu amigo. Clássico é clássico e a gente, né, não sabe o que pode acontecer. Você teve um exemplo aí de Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo com um baita de um time e o Botafogo com um time razoável, né, que vem jogando e que até o momento, quando jogou com o Flamengo, estava invicto dentro do campeonato, né? Então, aí pegou o time do Internacional, perdeu a invencibilidade do campeonato, então perdeu a sua virgindade. Então é complicado, rapaz. Quando a gente se fala de clássico, clássico é clássico, né? Eu falo sempre, treino é treino, clássico é clássico, meu amigo, e o bicho pega, certo? Então não quer saber, os caras quer vir com sangue no olho, quer botar a veia para funcionar, joga com raça, com vontade mesmo, e aí, né, não tem aquele negócio de, esse, meu amigo, é o campo, botou a bola para correr, aí não vão ver quem é quem. Então é isso aí, tá aí as notícias do Botafogo. O Botafogo que vai para o jogo dessa quarta-feira pelo Campeonato
Brasileiro. E a gente, né, claro, amanhã a gente traz toda essa reportagem também do Botafogo, como tá toda essa preparação, com o time o Botafogo realmente vai entrar, né? Olá, galera, tivemos um pique aqui na nossa internet, mas estamos de volta aí. Então tá aí, né, o Botafogo, né, vem fazendo então aí algumas modificações aí, né, dentro do seu time profissional para poder dar continuidade aí na Copa do Brasil e também, né, no Campeonato Brasileiro. E a gente traz tudo muito mais para você amanhã, né? Mais notícias do Fogão, como que o Botafogo vai para o próximo jogo aí do Campeonato Brasileiro, beleza? Muito bem, passando aí do Fogão, vamos falar do Vascão da Gama, porque o Vasco, rapaz, o Vasco, né, já empatou uma, perdeu a outra, o Vasco já caiu ali para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, e é igual a gente veio falando aí nos decorrentes do nosso programa. Muitos vascaínos estão muito empolgados com todo esse esquema do Vasco, né? Uma hora é melhor vocês puxar o tapete agora para depois não ficar, né, de cara no chão. Porque eu falei que uma vez que o Vasco não tem time para ficar na ponta da tabela. O Vasco somente jogando contra times que estavam muito mal no campeonato, né? E, por exemplo, pegou o São Paulo, que estava mal, e agora o São Paulo já melhorou. Pegou o Ceará, que também não está muito bem das pernas, meteu 3-0. Então, a gente vê, né, que o Vasco, com todo o seu mérito, com toda a história do Vasco, a gente respeita muito, a gente fala, mas a gente também tem que falar a verdade, porque o Vasco, né, sabe que não tem time para poder ser campeão, não tem time para poder ficar entre os 4 colocados ali do Campeonato Brasileiro. Eu posso estar queimando a língua, mas lá na frente, lá vocês podem até me cobrar isso aqui no Super Sport. Mas é complicado a gente ver, né, que como o Vasco jogou contra o Fluminense, não arrumou nada, né, contra o Fluminense, um time que também não vem muito bem das penas. Hoje o Fluminense está na colocação ali muito boa do 4º colocado do Brasileirão, mas também é outro que não tem time para poder ser campeão e nem tem time para poder ficar ali na tabela de classificação, né, entre os 4 colocados. O Vasco, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense tem time para ficar no meio da tabela, entre o 10º até o 7º colocado. Aí sim eu acho que tem, ou se não, do 12º lugar até o 7º. Aí eu acredito que o Vasco e o Botafogo não tem time para cair, mas também se não tomar cuidado, igual o Botafogo fez aí, liberou jogadores aí, porque tá ruim de dinheiro, aí complica mais ainda, porque, né, com as maiores chances que o Botafogo tinha com esses jogadores, né, dispensou. Agora, já o Vasco não, o Vasco brasileiro. Então, bota isso na cabeça dos vascaínos aí, porque as coisas não funcionam. Você viu, se o Flamengo tem um timaço danado e tá nessa pengalinha, imagina o Vasco, não é porque ganhou 1, 2, 3 que pode ser assim não, né? Achar que pode ser campeão. Tem muita água para poder correr debaixo dessa ponte. E o Flamengo, por exemplo, né, que está na cadência de subindo tabela por tabela, subindo escada por escada, ajustando o time, porque na hora que encaixar aquele time do Flamengo, na hora que encaixar o time do Palmeiras, na hora que encaixar mais ainda o time do Internacional e o do Grêmio, esses times são os que vão brigar para o título brasileiro de 2020. Então nós vamos esperar para ver, né, porque é complicado, e a gente vai trazer aqui agora a notícia do Vasco da Gama, rapaz, que tem uma missão complicada nessa quarta-feira aí contra o Santos, né? E quem viu o jogo do Flamengo com o Santos
fez um jogaço aí com o Flamengo. Tem que tomar cuidado com o Marinho, porque o Marinho é o bicho papão de clássico, hein? Vamos ver como que tá a reportagem do Vasco da Gama, levando tudo para você sobre o Vascão. Vamos lá. Atravessando um grande momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco retorna aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Com quase 90 anos de confrontos memoráveis, o Clássico Nacional traz boas recordações para um dos maiores destaques para os maltinos na temporada de 2020. Foi diante do Peixe, no ano passado, que o zagueiro Ricardo Graça marcou seu primeiro gol como profissional. Foi um dia muito importante para mim, né? Bastante especial, porque foi meu primeiro gol, né? Meus primeiros gols como profissional. O segundo era o que ia levar para os pênaltis e o Bandeira anulou. Mas foi meu primeiro gol como profissional na Copa do Brasil e eu fiquei muito feliz, foi bastante importante para mim. Eu estava no banco, o Castan sentiu. Eu no primeiro momento não achei que eu fosse entrar, achei que fosse normal. Só que aí depois eu vi que os médicos não... Ele voltou, os médicos não deixaram ele continuar, ele sentiu de novo. Aí eu entrei, logo quando eu entrei a gente fez o gol com o Raul, eu fiz o segundo gol já, que era o que a gente precisava para classificar. Depois a gente tomou um gol, 2-1, e eu fiz o terceiro logo depois do segundo tempo. Aí fechando 3-1, já saiu comemorando. Quando eu vi o Bandeira, me tinha na cabeça, eu senti câmera na hora, caí no chão, me alongaram. Eu tive que voltar logo pro jogo, mas foi um dia bastante especial para mim, porque foi como é o primeiro gol, a gente nunca esquece, né? A torcida, tudo, né? Meu pai na arquibancada, minha família toda. Balançar as redes novamente contra o Santos está nos planos de Ricardo. Porém, o que o jovem zagueiro mais deseja em solo paulista é manter o bom rendimento defensivo. Perguntado sobre a boa fase, a prata da casa não poupou elogios para o companheiro Castan, é claro, mas fez questão de destacar também o trabalho coletivo. Se a defesa está bem é porque não é só lá atrás, né? O sistema defensivo, a linha de 4 e o goleiro. A marcação começa lá na frente. Se eles pressionarem bem lá na frente, a bola chega mais fácil pra gente, às vezes nem chega. Então, o Ramon está trabalhando bastante esse nosso sistema defensivo, de pressionar, de não deixar o time adversário pensar, não ter espaço, dificultar as ações dele. Óbvio que não vai ser sempre que a gente vai conseguir dificultar tudo, vai roubar todas as bolas, mas sempre dificultar o máximo que a gente consegue. E o Castan é o líder, né? É o nosso capitão, além de ser a figura, exemplo, não só para mim, mas para todos os outros, dentro de campo, não tem o que falar dele, todo mundo sabe a qualidade, a raça, a vontade que ele tem de ganhar, a posição que ele tem dentro de campo. Vasco e Santos voltam a se enfrentar na Vila Belmiro pelo Brasileirão depois de 3 temporadas. O último confronto na Casa Santista aconteceu em 2017 e o resultado foi extremamente favorável ao gigante. De virada, ao seu maior estilo, o Cruz Maltino venceu o Peixe por 2-1 e encaminhou sua classificação para a Libertadores. Autor de um dos gols, o meia Evander relembrou o triunfo. Quando você fala de Vasco e Santos, né, sempre é uma emoção muito grande para mim, porque foi quando eu fiz meu primeiro gol pelo profissional e juntamente com a camisa do Vasco. Então, quando se fala de Vasco e Santos, eu me lembro daquele jogo, né, quando a gente estava perdendo de 1-0, pude entrar, pude fazer uma boa partida, ajudar a equipe, fazer o gol do empate, ajudar na jogada que deu o segundo gol do Nenê, o gol da vitória, naquele momento que a gente estava encaminhando para a Libertadores. Então, fico muito feliz de poder ter participado, de poder estar um pouco na história do clube, especialmente um jogo grande contra o Santos. Quero desejar sorte pro Vasco, vou estar sempre torcendo, vou tentar assistir o jogo, se possível, e que, se Deus quiser, a nossa equipe vascaína possa sair com a vitória. Um grande abraço a todos. Muito bem, então tá aí a reportagem completinha aí para vocês verem, né, como o Vasco vai ir para
enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro, né? Que não vai ser fácil, complicado aí para o Vasco, hein? Vai ser difícil demais esse jogo. Quem viu o jogo aí do Flamengo e Santos viu que ficou aí. O Santos na Vila Belmiro sempre joga muito bem e é complicado combater eles lá dentro, né? Então tomara, né, que o Vasco viaja hoje para Santos, né, e faça aí um bom jogo, né, para continuar com essa belíssima campanha que vem tendo aí dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então isso é muito bom, a gente vê os times do Rio fazendo grandes jogos dentro do Brasileirão e também dentro da Copa do Brasil. É muito legal a gente ver o rendimento, né, do técnico do Vasco, que é aí o Ramon Menezes, né, que vem fazendo um ótimo trabalho. E também, né, cara, além do Ramon Menezes fazendo um grande trabalho, é um cara que dedicou, né, muito aí a equipe do Vasco quando era jogador. Então agora ele colheu os seus frutos, né, com a camisa do Vasco entrando em campo e agora colhendo os frutos aí, né, dentro de técnico, né, como técnico do Vasco. Um cara que fala manso, sabe falar a língua, né, dos jogadores. Todo mundo ali respeita muito aí o Ramon Menezes e a tática que ele vem usando, né, muito legal, né, tá conseguindo aí fazer com que o Vasco subisse de produção e também chegar aonde está hoje aí, que é a terceira colocação, né, do Campeonato Brasileiro e também a classificação garantida, né, que teve diante do Goiás nas penalidades. Apesar de tudo que o Vasco tomou muito susto, né, contra o Goiás, ficou muito atrás aí na marcação e o Goiás conseguindo implorar muito o seu jogo para poder tentar virar o jogo, porque já que o Vasco perdeu, o Vasco ganhou por 2-1 e levou para as penalidades máximas. Então teve lá os pênaltis, uns mal batidos, outros bem batidos aí pelo Goiás e pelo Vasco, mas a grande fase aí do Fernando, né? O Fernando que teve aí grande atuação, né? Grande atuação, pegando os pênaltis que era preciso e levou aí a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. E falar em Copa do Brasil, né? Todo mundo sabe aí que a próxima fase agora, né? Já vai ser aí as oitavas de final e já entra aí os 8 times que estão na Libertadores da América, né? Então, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e também o outro não me lembro. Quem é o outro mesmo que está aí? Se alguém me lembrar aí, por favor, né? Digita aí. Então, esses oito times aí, né, vão estar nas oitavas da Libertadores, né? Nas oitavas da Copa do Brasil. Quem estava na Libertadores vai estar aí nas oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil aí, já na próxima fase, né, que tiver aí. Agora é a quarta fase, essa quarta fase já pula aí para as oitavas de final, é onde entra os 8 times que estão na Libertadores da América. Muito bem, galera, vamos falar do Fluminense, porque o Fluminense, como eu falei no início do programa, o Fluminense que contratou, né, o Danilo Barcelos para a lateral esquerda. Então, vai fazer aí a sombra do Egídio, é isso mesmo, do Egídio, né, que vem hoje como titular do Fluminense. O Fluminense que teve aí essa contratação, fechou essa contratação ontem do Danilo Barcelos, na segunda-feira, que Danilo Barcelos também estava na mira do Cruzeiro, mas o Danilo preferiu, né, ficar no Rio de Janeiro. Então só mudou de endereço, mudou de São Januário, como é que fala? Mudou do Botafogo para as Laranjeiras. Então o Botafogo liberando esses jogadores e o Fluminense logo de olho foi lá e cravou aí a contratação de Danilo Barcelos e fechou a sua contratação até
2022. Vamos ver como que está a reportagem do Fluminense para o próximo jogo do Fluminense, que será amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que está essa reportagem. Danilo Marcelo já nem tem aí tempo para poder curtir a sua semana. Pois já contratado até o fim de 2022 e anunciado na última segunda-feira, Danilo Marcelo é o primeiro reforço do Fluminense para o Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo de 29 anos chega às Laranjeiras, deixando de grande desconfiança da torcida, de alvo e críticas nas redes sociais. Mas a diretoria tricolor bancou a aposta do jogador do ex-Botafogo e Vasco, com um foco definido a concorrência. No caso aí, Danilo vai concorrer aí com Egídio, né? Vai fazer a sombra. Danilo Marcelo não vai mudar de endereço no Rio de Janeiro com o status de titular, que havia pedido em General Severiano. Tampouco ao Fluminense, com enormes limitações financeiras, almejava um reforço para tanto, mas a oportunidade de um negócio sem custo, fruto de uma rescisão amigável com o Botafogo, foi visto conforme busca uma sombra para Egídio, que apesar da titularidade também não goza de muito prestígio com a torcida do Fluminense. Então tá aí, Danilo Marcelo já saiu do Botafogo e agora já é jogador aí do Fluminense, né, que tem aí esse contrato aí até 2022. Parabéns ao Egídio e também para o Fluminense, que contratou um grande lateral. Muito bem, então tá aí a notícia do Fluminense, né? A gente espera que o Danilo Marcelo possa ser grande campeão e também chegar muito firme aí no Fluminense após aí ser jogador do Botafogo. Tá aí então as notícias do Fluminense para o Super Esporte. Muito bem, galera, então tá aí a notícia do Fluminense que buscou aí esse lateral esquerdo, né? Um lateral que é rodado, né? Na verdade, tava no Vasco da Gama, teve grandes problemas com o Vasco lá por causa do negócio de salários, saiu do Vasco, foi pro Botafogo daquele jeito, né? Saiu meio magoado e agora sai do Botafogo para as Laranjeiras, né? Que justamente aí por falta de salários também, é óbvio que né? Então, por falta de dinheiro do Botafogo, também o Botafogo libera 3 jogadores aí dessa que seria para mim, seria muito importante isso aí para a equipe do Botafogo, né? Esses 3 jogadores, Cícero, Renato e Danilo Marcelo. Mas o Fluminense, que nem é bobo nem nada, foi lá e buscou esse jogador para ficar na reserva como sombra aí do Egídio. Se o Egídio começar a vacilar demais, já tem aí o substituto, né, para a lateral esquerda, que é Danilo Marcelo. E outra, né, que o Cruzeiro também estava de olho nessa contratação do Marcelo, né? Mas o Fluminense, que foi mais esperto, foi lá, deu um chapeuzinho no Cruzeiro e é claro que o Danilo também não vai querer jogar a segunda divisão, né, meu amigo? O cara tá vindo, tá jogando primeira divisão. Quem é que vai trocar a primeira divisão pela segunda divisão? É complicado, né? Jamais duvido. Porque o clube do Cruzeiro é grande, tudo bem. O clube quem vê aí hoje o Cruzeiro, cara, pelo amor de Deus, né? O Cruzeiro perdendo para times aí que hoje o Cruzeiro, quando teve lá o seu início do Campeonato Brasileiro da Série B, fizeram o maior esforço e jogando bonito para poder, né? Porque no início do Brasileirão da Série B, o Cruzeiro começou com 6 pontos a menos. Aí tirou logo de cara aí 2 vitórias seguidas, bom,
beleza, se deu bem, todo mundo achando aí que o Cruzeiro ia estourar no Brasileirão e já teve 2 derrotas, uma para Chapecoense e agora no domingo perdeu também. Teve um empate aí com o Figueirense, né, que para mim é um time fraco e tá aí, ó. Então agora o Cruzeiro lutando aí para poder ter um resultado melhor, que desse final de semana vai pegar um time, olha, vai pegar o Brasil de Pelotas e não é time fácil não, viu? E pode ser que o Cruzeiro tenha aí mais uma derrota aí, porque o Brasil de Pelotas, o que vem mostrando dentro da competição do Brasileirão da Série B, é para poder brigar com o Cruzeiro lá em cima. E o Brasil de Pelotas está bem mais colocado aí do que o Cruzeiro. O Cruzeiro está lá embaixo, né? Então o Cruzeiro tem que abrir o olho, porque senão não vai subir nem para a Série A ano que vem. Rapaz, é complicado aí a situação do Cruzeiro aí, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Muito, muito difícil mesmo a situação dos cruzeirenses aí, né, que tem uma paixão imensa aí, né? O time maior dentro de Minas Gerais é o time que mais tem torcida, é o Cruzeiro, e tá aí nessa pengalia, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, que não consegue ganhar de ninguém. Então é melhor que a diretoria rever, né, essa situação aí, porque senão, meu amigo, se bobear, vai cair para a Série C. Aí é mais vexame ainda. É complicado. Muito bem, galera. Então tá aí as notícias aí do time do seu coração, né? A gente levando para vocês tudo sobre Botafogo, Fluminense, Vasco, Fluminense, e falamos também um pouquinho do Cruzeiro, né? Dessa situação. E a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito aí a você que está aí no Super Esporte, dando essa audiência aqui pra gente. Espero que você possa ter gostado aí do programa e quero que vocês, né, possam compartilhar esse vídeo aí com os seus colegas. E uma coisa aí que eu peço a vocês, que vocês possam ir lá no canal do YouTube, porque esse vídeo aqui, ele vai lá para o YouTube agora. É isso mesmo. Depois, se vocês quiserem ver e rever, é só você entrar no Facebook aí na minha página, aí também vai estar, né, lá compartilhado aí juntamente aí no meu Facebook. E para vocês poder receber todos os vídeos nossos do YouTube, é só vocês clicar lá, ó, vai lá no YouTube, na página, tá lá assim, Champion FC RP Oficial. É só vocês digitar que vocês já vão direto na página do Champion Futebol Clube de Rio Pomba, e lá vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e também adiciona o sino de notificação para que você possa receber todos os nossos vídeos aí no seu celular. Porque, galera, ano que vem eu quero pelo menos chegar aí 1000 inscritos, né? Para poder liberar a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, para que eu possa ano que vem fazer as transmissões aí dos jogos que vai vir aí do regional. Se Deus quiser, esse ano aí realmente, né, não teve como, né, o futebol amador entrar em campo, mas a gente sabe que ano que vem nós vamos vir com tudo aí para poder fazer um belíssimo futebol, né, já que o Champion aí foi campeão da Copa Alterosa Sub-17, né? Isso é muito legal. E a gente ia dar essa continuidade aí esse ano com o Sub-20, mas infelizmente veio essa pandemia aí e deu todo essa confusão aí, ninguém entrou em campo. Então é complicado. Então quero deixar aqui, né, um abraço, um beijo para cada um de vocês, e que vocês possam estar amanhã juntinho comigo aqui no Super Esporte. É óbvio, a gente vai trazer todas as notícias atualizadas e a escalação do seu time, para a gente poder ver quem vai entrar em campo amanhã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? A gente vai trazer também toda a tabela atualizada, né, dos jogos que vai acontecer amanhã no Campeonato
brasileiro, beleza? E também, né, vamos trazer a tabela atualizada aí dos confrontos da Copa do Brasil, que teve ontem que teve aí esse sorteio e tudo pode acontecer. Eu acho que tem aí um clássico carioca, beleza? Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e eu agradeço demais por tudo, pela audiência aí, beleza? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.